importância, de extrema dificuldade, que é sobre o nosso Pai Celestial, sobre Deus, sobre o Pai da vida, sobre o nosso Criador, sobre essa força que harmoniza e que ampara todo o nosso universo. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer quando fala sobre Deus ou pensa em Deus é o que cada um de nós entende sobre Deus. Como que eu vejo a Deus? O que eu entendo sobre Deus? O que eu acho que é Deus? Como eu me relaciono com Deus? São perguntas importantes que nos mostram, através do autoconhecimento, qual o conhecimento que temos sobre o Pai e como é que nós nos dirigimos a Ele. Porque o mais importante não é conhecê-lo nesse momento evolutivo, mas nos relacionarmos com Deus. E é claro que espíritos imperfeitos como nós, mais próximos ainda da primitividade, temos dificuldades, como nos fala o Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, da primeira até a 15, que temos muita dificuldade em compreender a Deus, entender a Deus e se relacionar com Deus. Porque nós somos mentes infinitas. Nós normalmente nos preocupamos com as nossas dificuldades do dia a dia, com as nossas necessidades fisiológicas, com as nossas necessidades de trabalho profissional. As nossas preocupações, nossos objetivos, normalmente são focados nesses aspectos. Então, compreender a Deus se torna extremamente difícil para quem vive esse tipo de vida somente. Mas isso é muito natural, é muito tranquilo de se compreender, porque como compreender a Deus realmente, transcender, se nós vemos a vida somente através dos nossos sentidos, do que a nossa visão, do que a nossa audição, do nosso tato, enfim, do que nós conseguimos perceber pelo nosso corpo físico. Então a nossa capacidade ainda é muito pequena para a compreensão do nosso Pai Celestial. Eu nem falo sobre a compreensão total sobre Deus, sobre uma mínima compreensão sobre o que é Deus, como pergunta Kardec. Mas essa dúvida e essa necessidade de conexão com o Pai existe desde os primórdios da humanidade. Quando éramos habitantes, homens da caverna, nós já tínhamos essa necessidade de nos relacionarmos com Deus. Naquela época nós víamos os fenômenos da natureza, não os compreendíamos, e então nomeávamos como deuses, Deus do trovão, Deus da chuva, enfim. Tudo era relacionado a um Deus. Os fenômenos da natureza eram vistos como manifestação de algo maior. Mas dentro de nós, como aspecto de herança divina, de criação, todos nós temos a necessidade da aproximação com Deus. Embora de uma forma ainda simplista e incompleta, desde sempre existiu essa necessidade de compreender a Deus, de se relacionar com Deus. Que nós olhávamos para aquela natureza, não compreendíamos e entendíamos que existia algo a mais, algo superior a nós. E se nós analisarmos friamente, hoje existem algumas áreas da ciência, alguns filósofos, alguns estudiosos que negam a existência de Deus, mesmo olhando para esse universo imenso. Naquela época nós pelo menos tínhamos essa necessidade de nos relacionarmos com Ele. E hoje, muitas vezes, nós nos afastamos por orgulho e por ignorância. E essa ansiedade de compreender a Deus também faz parte do nosso aspecto evolutivo. Espíritos imperfeitos ainda procuram compreender a Deus. E isso, ao longo da nossa evolução, como nos ensina o Livro dos Espíritos, vai se transformando. Porque nós compreendemos a Deus nos relacionando com Ele. Então, quanto mais a relação cresce, quanto mais fiéis, quanto mais em comunhão com Deus, mais nós o compreendemos. Então, essa ansiedade, aos poucos, vai diminuindo pelo nosso crescimento como espíritos imortais. E a doutrina espírita, a filosofia espírita, por ter essa compreensão profunda
sobre a vida, vê Deus de uma maneira especial e enxerga a verdade que é Deus de uma maneira que nós, através da nossa inteligência, racionalmente podemos conceber. Quando nós olhávamos a Deus por outras maneiras, por outras religiões, sem criticar nenhuma delas, eu só relato fatos, nós temos uma ideia de um Deus antropomórfico, um Deus com forma de humano, um Deus com barba, sentado no trono, julgando, condenando, um Deus cruel, que deve ser bajulado, que nós oferecemos promessas, trocas de favores, que nós precisamos, me perdoe a palavra, puxar o saco dele para que ele faça as nossas vontades. Nós damos algo a Deus e esperamos que ele nos retribua. É quase que uma relação de troca. É quase que uma relação de eu dou para receber. Então nós vemos nessa visão de Deus um Pai finito, limitado, circunscrito e com as nossas imperfeições. É um Deus humanizado. E muitas vezes muito mais perfeito que nós. Porque eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui hoje colocaria os seus filhos no inferno. E nessa visão desse Deus, Deus coloca: não, você errou, inferno, eternidade e sofrimento. Então vejam, meus amigos, que essa é uma visão muito infantil sobre o nosso Pai Celestial. E ela precisa ser superada. E a filosofia espírita, a doutrina espírita, nos dá uma visão muito mais ampla e muito mais profunda sobre Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, como é Deus, o que é Deus, quem é Deus. Ele fala que é Deus. Então os Espíritos respondem para ele que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, porque Ele é o Criador, Ele é o harmonizador, Ele é o provedor, é Ele quem harmoniza, é Ele quem tudo nos oferece, é Ele quem criou esse universo do mais simples átomo até o mais complexo. Como diz o Livro dos Espíritos, do átomo até o arcanjo. Deus é essa potência, é esse Pai amoroso que equilibra, que harmoniza, que provém todo o nosso universo. É a inteligência maior, porque todos nós somos uma inteligência, uma consciência, e Deus é a maior de todas, a suprema. Causa primária, porque a partir dele tudo foi criado. Deus é o criador de tudo. Nada veio que não tenha sido tirado por Deus e pela sua vontade. Tudo descende de Deus. Kardec traz, então, depois disso, os 3 primeiros subcapítulos do Livro dos Espíritos que falam sobre Deus. Kardec traz a ideia de Deus infinito. Mas por que infinito? Para combater a ideia da época desse Deus circunscrito, limitado, desse velho sentado numa cadeira. Kardec queria combater essa ideia, para que nós olhássemos Deus como realmente é. Então ele fala sobre Deus infinito. Mas o que é infinito para nós? Como conceber o infinito? Realmente é muito difícil. Mas combate essa ideia, repito, desse Deus humano, desse Deus imperfeito e muito mais do que os seus próprios filhos. Mas, mesmo com essas dificuldades de compreensão, como ter certeza de que realmente Deus existe? E o Livro dos Espíritos, Kardec, também nos orienta nesse sentido. Existe um axioma que nos diz que, diante de todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Então, tudo que não é obra do homem é obra de algo maior. Ou seja, tudo que não foi feito pelo homem, pela humanidade, que é o que nós podemos conceber hoje, foi feito por Deus. Então, toda a sua obra, tudo o que existe no universo, é de caráter divino. E nas suas obras nós conseguimos ver, então, a sua assinatura, o DNA de Deus.
nós vemos o seu caráter, nós vemos o que Deus pensa, o que Deus deseja, porque Ele está o tempo todo retratado nas suas obras. O filósofo Platão nos ensina que a beleza, que sempre nós olharmos para algo que é belo, nós precisamos encontrar o bem naquilo. O que ele quer dizer com isso? Que onde existe beleza, existe a Deus. E onde existe Deus, existe o amor e existe essa transcendência. Um exemplo que eu digo agora aqui. Quando nós olhamos para o mar e para a lua sobre o mar, vocês já perceberam a beleza que existe naquilo tudo? Existe um filósofo chamado Tolstói, que diz que quando existem pessoas que passam por uma floresta e só vem lenha para queimar. Mas aquele que está realmente buscando transcender a visão do ser humano limitado, enxerga muito mais, enxerga essa beleza que Platão queria nos dizer. E quando a gente então estuda, medita, reflete sobre o universo e principalmente sobre as leis da criação, que são todas racionais, que não são leis que nos obrigam, que nos coagem, ou que nos julgam e que nos condenam, nós encontramos uma racionalidade. Nós olhamos e vemos que, a partir do momento que eu ofereço algo, eu recebo em troca a mesma coisa. Ou seja, se eu ofereço o bem, eu recebo o bem. Se eu ofereço o mal, por consequência, eu viverei o sofrimento com um processo educativo para que eu perceba meu erro e para que eu não mais faça isso. E a misericórdia divina, que é o amor de Deus, ele nos facilita muito esse processo. Porque os nossos erros teriam ainda muito mais dificuldade do que nós vivemos hoje. Então a gente começa a pensar e raciocinar o universo, as suas leis, e a gente entra em plena ressonância com o nosso Pai Criador, com a criação, com os nossos irmãos, com a natureza. Porque nós vamos percebendo que em tudo está Deus. Em todos os lugares está Deus. Nós podemos falar aqui, por exemplo, do fluido universal, que é o pensamento divino, que é o que forma todo o nosso universo, mas nós não temos tempo para isso. Nós compreenderíamos ainda muito mais sobre como Deus está no meio de nós, entre nós e em todos os locais. Mas isso fica para uma próxima vez. E também nós conseguimos perceber, meus amigos, a Deus, através e compreender a Deus, através dos seus atributos. Na questão 15 ou 16, se não me engano, do Livro dos Espíritos, nós temos lá os atributos divinos. Para quê? Para que a gente compreenda um pouco mais a Deus. Para que a gente entenda um pouco mais o que é Deus e como nos conectar a Ele. Então nós vemos lá que Deus é eterno, ou seja, Deus criou o universo e existe antes mesmo do universo. E vai existir ao todo e sempre. Deus é independente de nós. Deus é Deus, mesmo se o universo não existisse. Mesmo se nós não existíssemos, Deus seria o mesmo. Porque Deus é eterno. Deus é imutável, Ele não se modifica porque Ele é perfeito. Ele é perfeito em todos os sentidos. Porque se assim não fosse, Ele se assimilaria às suas criações. Nós não. Nós precisamos evoluir, nos aperfeiçoar. Mas Deus já é perfeito. Então Ele não muda. Se Deus não muda, as leis divinas também são imutáveis, porque são perfeitas. Deus é único. Se existisse mais um, não seria Deus. Onipresente, está em todos os lugares, através do fluido universal. Onipresente, onipotente, todo-poderoso, porque é único, porque é soberano. Soberanamente justo, bom e sábio. Humilde. Deus se apaga. Nós não percebemos a Deus se nós não estivermos atentos a Ele. Relembrando o que falou o filósofo Tolstói. Então Deus se cala, Deus se diminui, Deus se esconde, demonstrando a sua humildade. E Deus é misericórdia. Ou seja, Deus ama, Deus auxilia, Deus provém,
Deus está todo o tempo do nosso lado, nos auxiliando ao crescimento. Nunca, absolutamente nunca, nos julgando, nos coagindo, nos obrigando e muito menos nos condenando a algum tipo de sofrimento. Então são atributos divinos que nós olhamos e vemos no nosso universo que vai nos facilitar o nosso relacionamento com o Pai. E o apóstolo João, no seu primeiro versículo do Evangelho de João, ele nos fala e nos resume a Deus assim como Jesus nos mostrava, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, amando é que nós nos conectaremos com Deus. Então, a relação com Deus, meus amigos, não se torna mais racional. Ela se torna sentimental. Porque se Deus é amor, Deus, de uma maneira simplória, é um sentimento nesse sentido. Então, como se aproximar a Deus? Amando, buscando o bem. Como entrar em comunhão com Deus? Amando a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o caminho para que a gente possa nos conectar com Deus, para que a gente possa compreender um pouco mais a Deus. Mas mesmo assim ainda está muito difícil. Nós que somos muito racionais, seres humanos, nós precisamos de algo para que a gente possa comparar ou nos espelhar. Existe um filósofo romano que diz, Epíteto, ele diz o seguinte, que nós precisamos sempre de alguma figura que nos sirva como modelo para que a gente possa crescer as virtudes e germes que existem dentro de nós. E quem é essa figura que representa o nosso Pai Celestial? O Mestre Jesus. Já dizia o nosso Mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 de João. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. E também dizia o Mestre, se conheceres a mim, conhecerás a meu Pai. Ou seja, nosso Mestre Jesus é essa figura divina. O nosso Mestre Jesus é um modelo psicológico, é um padrão de referência, um padrão de comportamento, um modelo e guia que nos liga diretamente ao nosso Pai Celestial. Porque nós falamos agora há pouco sobre os atributos divinos. E todos os atributos que eu citei aqui também existem em Jesus. Claro que em menor escala, mas também mostram-se em Jesus. E todos nós temos em nós um Cristo interior a ser desenvolvido, a ser evoluído, para que nós nos tornemos iguais a Ele. Então o caminho em direção ao nosso Pai é a exemplificação e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque quando nós vivemos com Jesus, junto com o nosso Mestre Jesus, não só como um símbolo religioso, que nós paramos em frente e pedimos a Ele, resolve meus problemas, paz e mágica, me perdoa sem o teu mínimo esforço, não olhando Jesus assim, mas usando dele como um modelo psicológico para criar o nosso comportamento, nós começamos a entrar em fidelidade a Deus. Jesus conversava com os apóstolos, então ele diz a Deus, pergunta aos apóstolos, João pergunta a Jesus, livro Boa Nova, Mestre, qual é a primeira virtude a ser conquistada para relacionar-se com Deus? E Jesus diz, é a fidelidade a Deus. E como é que se é fiel a Deus? Amando, praticando o bem, combatendo o egoísmo, como nos diz a questão 913 do Livro dos Espíritos, que é a fonte principal dos nossos sofrimentos. Porque sempre que nós olhamos a vida com a lanterna do egoísmo, nós iluminamos só um pouquinho dela. Mas quando nós olhamos a vida como transcendente, como coletiva, como o que é bom para mim também é bom para o meu irmão, nós vamos entrando em comunhão e fidelidade com Deus. E Emmanuel nos fala que o caminho para a comunhão com Deus parte da fidelidade a Ele, que esse é um processo natural. Então, quanto mais fiéis ao que Jesus nos ensina, racionalizando pelo que a doutrina espírita nos oferece, nós nos encontramos com o nosso Pai Celestial. Então, nós vamos entrando cada vez mais em comunhão com Deus. Jesus,
era o médium divino, como explica Kardec, a benfeitora da Bandeirantes. Jesus vivia o tempo todo em comunhão com Deus. Como dizia Paulo de Tarso, vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as ações de Jesus, tudo que ele fazia, tudo que ele vivia, é claro que ele fazia pela vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, mas era guiada pelo sentimento do amor. Jesus amava incondicionalmente. Jesus não sentia ódio em absolutamente nenhum momento, não julgava, não condenava, somente amava, perdoava, era indulgente e benevolente, como nos diz a questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, estar ao lado de Jesus é viver o que ele nos ensinou e principalmente colocar em prática. Porque assim nós nos colocamos fiéis a Deus e essa fidelidade vai gerando essa comunhão com Deus. E nesse processo, quanto mais consciente, mais felicidade, mais paz interior, mais crescimento evolutivo nós temos. Então vejam que o encontro com Deus, além de tudo, nos traz essa consciência tranquila, esse dever consciencial, essa paz interior de que estamos realmente fazendo o que é certo. E para finalizar então, meus amigos, a doutrina espírita nos traz essas visualizações e nos facilitam ainda mais quando nos fala de Deus interna e externamente. Nós vimos Deus externamente nas suas obras, no universo. Mas Deus está dentro de nós quando nós vivemos a humildade, a tolerância, a indulgência, o perdão, o carinho, o respeito e principalmente o amor. Então esse Deus interno, que é como Jesus dizia, e como está escrito nos Salmos do Velho Testamento, vós sois deuses, é praticar o bem, é praticar o amor. Então nós nos conectamos com esse Deus dentro de nós, com esse poder divino que, como herança, todos nós recebemos do nosso Pai Celestial. E quanto mais nós amarmos, então, meus amigos, mais sentiremos a Deus e mais o compreenderemos. É claro que meia hora para falar sobre Deus é um tempo muito curto. No Livro dos Espíritos, no estudo que nós estamos fazendo, nós falamos mais de 8 horas sobre Deus durante 5 aulas, e mesmo assim, ainda fica aquele questionamento, ainda fica a dificuldade de conhecer a Deus. Mas a questão 14 dos Espíritos nos fala que quando nós chegarmos a esses duelos filosóficos e intelectuais, que não nos rendem mais nada, que paremos por aí. Porque compreender a Deus profundamente combate o meu egoísmo. Conhecer a Deus profundamente, intelectualmente, combate a minha imperfeição. Então, entender a Deus de uma maneira que nos traga crescimento, que nos conecte junto do nosso Pai Celestial. Então, que nós fiquemos com a frase de João: Deus é amor. E se Deus é amor, amando, nós nos conectaremos com Ele. E eu cito por último o filósofo Sócrates, que dizia que o conhecimento só nos é útil se nos torna melhor. E esse conhecimento, meus amigos, é muito útil para que possamos aproximar-se de Deus, encontrando a felicidade e evoluindo como espíritos mortais. Obrigado a todos pela atenção. Então nós vamos agora ao passe fluidificado, que é uma transmissão de energia dos benfeitores amigos. É importante nesse momento, meus amigos, um pensamento bem direcionado ao nosso Pai Celestial, para que possamos absorver as energias dos benfeitores amigos. Então, Pai da vida, Pai do amor, nós queremos agradecer, Pai, por mais este ano que chega ao fim, compreendendo como é que nós vivemos esse ano. Quais foram nossos objetivos? Quais foram as nossas necessidades? O que é que nós buscamos? O bem viver, ou viver bem materialmente? Ou bem viver
espiritualmente. Mas nós agradecemos, Pai, por todas as escolhas que fizemos esse ano, por mais difíceis que tenham sido, por mais sofrimento que possam ter nos causado, nos trouxeram um aprendizado, um crescimento, para que não sejam mais repetidas. Então, nós lhe pedimos, Pai, força, coragem, para que possamos aceitar nossos erros, aceitar nossas imperfeições, que elas estão em nós e não no nosso desafeto ou no nosso vizinho, nosso amigo. E com a sua ajuda, Pai, com o seu amor, com a sua harmonia, com os benfeitores amigos que vivem em fidelidade e comunhão com o Senhor, possa nos auxiliar que nesse próximo ano possamos tomar decisões mais direcionadas ao espírito imortal que nós somos. O espírito imortal busca valores, virtudes e sabedoria, e não crescimento material, projeção social. Que então, em fidelidade ao seu amor, em consonância com o nosso Mestre Jesus, possamos realmente construir nesse ano um ano mais fiel e mais em comunhão com o Senhor. E nós desejamos isso, Pai, a todos os nossos irmãos que, como nós, vivem em sofrimento por conta dos seus erros. Pelos nossos irmãos que estão nas ruas, que estão nos orfanatos, que estão nos presídios, que estão nos hospitais. Nossos irmãos que já na própria vida física, que hoje sofrem a consequência disso, muito dolorosa. Os nossos irmãos que são abandonados junto com seus filhos, aquelas mãezinhas em dificuldade. Nossos irmãos que não têm um lar, ou que têm uma casinha que pouco protege, que tanta dificuldade traz. Nossos irmãos desempregados. Nossos irmãos que estão sufocando-se pelo próprio egoísmo e prejudicando os outros por conta dos seus desvaneios, das suas loucuras. E pedimos, Pai, que nesse próximo ano as guerras interiores em nós possam ser realmente compreendidas, vivenciadas e transformadas, para que, evoluindo o nosso mundo interior, possamos auxiliar na evolução do nosso mundo exterior. Nos ajuda a nos conectarmos, Pai, com esse Cristo interior, com esse Deus interno que busca sempre a evolução e o amor. Pedimos também em especial, Pai, pela nossa irmã divina, a trabalhadora da casa, que sempre nos recebia com tanto carinho e respeito aqui, que está passando por dificuldade nesse momento. E não só por ela, mas por tantas irmãs e irmãos que passam por situações análogas a dela. Nos ajuda então, Pai, a sairmos daqui hoje um pouco mais conscientes para os enfrentamentos do nosso dia a dia. Para encontrar nos nossos irmãos as mesmas imperfeições que existem em nós, e com a mesma indulgência, com a mesma paciência que nos perdoamos, perdoá-los também. Felizes e agradecidos por mais esse dia, por mais esse ano, lhe pedimos então, Pai, permissão para encerrarmos as atividades da casa desta noite de hoje. Que assim seja.